ciência afirma que 90% do nosso comportamento é governado pelo desconhecido inconsciente. Isso significa dizer que 90% de tudo que fazemos é inspirado por algo desconhecido. Isso foi para mim bastante impactante. O ego, classificado pela psicoterapia reencarnacionista como infantil, adolescente, adulto, superiores e inferiores, além do sábio, é aquele que contata, que faz o link do ser humano com o mundo externo que o cerca. Se o ego é o responsável pela expressão humana com o mundo e boa parte dele está no inconsciente, é fácil entender porque a evolução humana é tão lenta. Dessa forma, acessar o inconsciente é uma ótima maneira de se chegar a um esclarecimento sobre nós mesmos, sobre os 90% desconhecidos que habitam em nós. Estudando esse assunto, eu me fiz uma pergunta: como poderemos evoluir o nosso ego, o propósito da nossa vida, se parte importante dele está submerso nas profundas águas do inconsciente, inacessível e pouquíssimo conhecido por nós? Pareceu-me mandatório que todo ser humano deveria, pelo menos uma vez na vida, investigar o inconsciente sob pena de jogar fora a maravilhosa oportunidade de estar vivo. Muito bem, Eliana. Por curiosidade, de onde você extraiu essa resposta, Eliana? Porque não é do texto da PR, não, com certeza. Não, não é do texto da PR. Eu fiz uma busca, porque, como eu disse a vocês, devido ao meu viés, eu fui atrás de informações sobre dois psicanalistas que eu acredito muito importantes, não só eu. Um deles é Freud, o outro é Carl Jung. Eu tenho predileção por Carl Jung e não por Freud, por conta que Carl Jung foi alguém que deu mais abertura à parte espiritual, enquanto Freud a negava. Mas é impossível dizer que Freud não chegou muito perto daquilo que é o nosso aparelho psíquico. Então, eu fui atrás disso, Márcio, e eu acho que a psicoterapia reencarnacionista do Dr. analisada pelo Dr. Mauro Kiewitko, ele com certeza ampliou ainda mais esse conceito, ampliando inclusive os aspectos do ego, né? A infantil, adolescente, adulto, inferior, superior e o sábio, coisa que não existe nas outras psicoterapias. Então, é daí que eu tirei, Márcio, dessa minha pesquisa. O Dr. Mauro sempre fala para nós que o Freud começou esse estudo do inconsciente e a PR, né, psicoterapia reencarnacionista, deu continuidade, indo mais a fundo realmente na questão da investigação do inconsciente. Como você disse, 90%, eu afirmo até que seja 95% do nosso inconsciente é composto da nossa mente, e até 5% de consciente. Então, olha só o inconsciente nosso que nos domina, né? Boa parte da nossa encarnação. E o importante é ter esse conhecimento. Inclusive a parte espiritual, espiritualista, está toda aí no nosso inconsciente. Tudo gravado, tudo registrado. A gente apenas esqueceu de muitas coisas, mas está ali registrado. Basta apenas a gente investigar da maneira adequada. Não respondi nem um décimo do que ela respondeu. Mas, em todo caso, eu tenho lido muitas coisas da VPR e acompanhado alguns vídeos do Dr. Mário. E eu estou gostando, porque assim, ele fala, eu respondo de uma maneira mais didática, que é um procedimento de recordação e desligamento de encarnações, né? Passada, dirigida sempre pelos mentores espirituais e jamais esquecendo e respeitando a lei do esquecimento. Então, assim, de uma maneira muito sucinta, depois de tudo que eu li, foi isso que eu escrevi, porque eu acho que esse é o básico para você ter que começar e jamais esquecer. Eu entendi assim, que é uma investigação da sua personalidade através daquele telão que os mentores permitem que você possa analisar. Né? Muito bem, Eliane. É isso mesmo também. Essa expressão telão, particularmente eu não gosto, porque telão é uma coisa que induz você a enxergar alguma coisa.
E a maioria das pessoas na investigação do inconsciente, elas não veem tanto, elas sentem mais, têm mais sensações. Então, assim, essa telão eu não uso, eu uso investigação do inconsciente mesmo, e a gente sempre orienta a pessoa, olha, durante essa investigação, atente-se às sensações, aos sentimentos que vêm. Isso é que torna o processo como se fosse realmente realidade. Então, olha só, o nosso inconsciente, a gente fala que é a nossa mina de ouro. Se a gente souber lidar com ele da maneira adequada, da maneira ética, como que deve ser, conforme os ensinamentos da PR, né, que os mentores que conseguem esse acesso, a tendência da gente ter uma encarnação bem proveitosa, com muito sucesso, é bastante grande. Eu coloquei que é uma das ferramentas utilizadas pela PR para o tratamento de pessoas de acordo com a sua necessidade. A investigação do inconsciente acontece com a direção do mentor espiritual, de quem está sendo atendido, junto com o mentor do terapeuta, que está atendendo, para que venha à luz toda e qualquer situação que deve ser trabalhada e que a pessoa não tem consciência. Bem colocado, Angélica, porque a investigação do inconsciente é uma ferramenta, é uma técnica, né, importantíssima, mas as conversas, as consultas são muito mais importantes, por quê? Porque a gente consegue pontuar com a pessoa que passou pelo processo, ela chegar às próprias conclusões, às próprias respostas. Acho. A gente sabe, né, que muita coisa que está no inconsciente, né, os 95% está lá no inconsciente. Mas muitas atitudes tomadas no dia a dia são calcadas nessas vivências anteriores, que a gente nem percebe. Então, a gente começa a pensar, né, pessoas que tomam atitudes tão drásticas, como pedófilos, por exemplo, tá lá no inconsciente aquelas atitudes do passado que, na verdade, eu acho que nesse século, no século passado, no final do século passado, que começou a se ter essa proteção da infância. Então, há milhares de anos atrás, a criança não era tão protegida. Então, tem pessoas que realmente têm esse link com o passado, e nessa vida, a gente olha assim e fala assim, como é que pode fazer uma coisa dessas, que não... Parece que não tem nenhum tipo de consciência do que está fazendo e que está errado. Então, muitas atitudes tomadas no dia de hoje são calcadas em situações passadas. É por isso que as investigações do inconsciente são tão importantes. É isso, né? Não, é isso que eu penso. Tá? É isso mesmo, Elza. Muitas atitudes que a gente toma, a gente que tem um certo conhecimento, um pequeno conhecimento, é uma coisa que a gente vem do inconsciente mesmo. Se a gente levar para a consciência, pô, como é que eu tomei essa atitude, né? Racionalmente falando? Não tem explicação. Não tem explicação, mas se a gente fizer essa busca, né? Sim. Porque é assim, né? Eu sei ainda não fiz nenhuma investigação do inconsciente de pessoas que tinham esse viés de pedofilia, por exemplo. Então, mas uma amiga minha comentou que ela está tratando e não consegue chegar numa vida em que isso tenha justificativa, né? Então, eu penso que naquela época as pessoas não tinham assim aquele sentimento de culpa, porque era uma coisa normal, natural. E hoje em dia, né, que realmente isso é algo condenável, mas não aparecia na investigação do inconsciente. Será que isso é uma justificativa também? Eu acho que sim, né? Não percebeu, né, Elza, essa ferramenta, essa técnica, o poder que a gente tem para lidar com as pessoas, né? Exatamente. E identificar da forma correta. Acho que eu mandei para vocês o texto chamado Freud Além da Vida, né? Se eu não mandei, eu vou mandar para vocês. Acho que eu mandei no primeiro módulo. Então, ele fala ali claramente por que o Freud, quando desencarnou, foi para o umbral. Porque ele começou a investigação do inconsciente, nessa estudo do inconsciente, só que ele não foi a fundo, porque quando chegou nessa parte da espiritualidade, ele não quis ir além, por causa das questões dos rótulos que ele tinha na época, né, de uma pessoa muito acadêmica e que na época não poderia lidar com essa parte espiritual. Então ele preferiu recuar, e aí acho que o Jung, né, foi um pouquinho mais a fundo. Inclusive, essa foi uma das polêmicas que fizeram com que o discípulo Carl Jung se desvinculasse do seu mestre Freud. Foi exatamente essa a discordância. Parte espiritual. O Jung, né, ele foi percorrer o caminho dele, né? Ele era o discípulo do Freud. Isso. Ele seguiu o caminho dele em um lado um pouquinho mais espiritualista.
Márcio, eu tenho uma dúvida. O umbral é o astral intermediário? Eu tenho essa dúvida, eu não sei. Eliana, o umbral seria o astral inferior. As profundezas, as profundezas do inferno que falam, né? Então seria umbral. E o astral intermediário, o que é? Intermediário seria entre o plano espiritual superior e o plano terreno, ali no meio termo. Então tem pessoas que desencarnam e ficam ali perdida nesse plano intermediário que a gente fala. Não consegue subir e nem consegue descer. Fica ali vagando, que a gente fala. Entre a Terra e o astral superior. Exatamente.